Fala galera, tô aqui de volta. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você tá vendo, certo? Espero que vocês vejam, espero que vocês gostem, beleza? Então eu tô aqui de novo para começar um assunto novo, para começar tabela periódica. Então galera, a gente já aprendeu como que encontra elementos na tabela periódica, como que brinca de batalha naval nela, beleza? O tal do S na tabela, o tal do P, o tal do D, do F, elemento representativo, elemento de transição. Então, ó, já estamos apuradinho, beleza? E hoje eu vou trazer para vocês, se vocês olharem aqui, o histórico da tabela periódica. Então é isso que eu quero falar com vocês hoje. Então o pessoal que não gosta tanto de número, de tipo de coisa, vai gostar. É história, beleza? Então a gente começa essa história. Por quê que a gente tem que fazer uma tabela periódica? Por que a gente tenta fazer isso? Então galera, primeira coisa, para não ficar tudo jogado. Então para ter uma organização, para eu poder classificar. Então se eu organizar, eu consigo classificar de uma forma melhor. Por exemplo, em biologia, a gente separa em seres, em animais e vegetais. Então para quê? Para uma melhor forma de estudo, uma melhor forma de classificação, beleza? Então organização que pauta isso. Além de eu agrupar os elementos conforme as suas propriedades. Então, professor, como assim? Eu deixo os elementos que são mais parecidos próximos e os mais não parecidos mais distantes. Por exemplo, a gente vai ver que o lado direito da tabela periódica é inteiro gasoso sozinho. Você vai ver que o lado esquerdo é inteiro sólido, de metais. Então a gente vai adequando de acordo com isso, beleza? Com essa organização, essa classificação de uma forma mais clara, beleza? Com propriedades mais próximas entre os elementos mais próximos, beleza? Galera, e onde a gente começa? A gente começa com tentativas bem vagas na Grécia Antiga. Então não pode ser falado que foi a primeira tabela periódica tentada, beleza? Começou com Empédocles, beleza? Lá na Grécia Antiga, que falou do tal da água, do fogo, da terra e do ar, que eu comentei com vocês, e que depois Aristóteles entra nessa base e fala sobre as propriedades como úmido, seco, quente e frio. Beleza? Referente a essa união de elementos entre água e terra, água e fogo, água e ar, terra e fogo e por aí vai. Beleza? Então até aí são suposições, nada que eles tenham tentado elaborar pelo menos uma tabela. Lavoisier, ele foi separando através de um negócio que chama eletrólise. E ele pegou a água e quebrou ela. Quebrou em gás, hidrogênio, gás, oxigênio. Beleza? E daí ele viu que ele não conseguia quebrar mais além disso. Ele não conseguia separar mais que isso. Então ele definiu isso como uma substância simples e que a gente não conseguia mais separar. E que talvez isso fosse responsável por ser, propriamente dito, um elemento químico. Então, ele fala uma coisa super legal, certo? Só que ele não elaborou nada. Quando que começa essa história? Começa com esse cara aqui. Começa com Dobereiner, as tríades de Dobereiner. Johann Dobereiner, foi o primeiro cara a tentar esboçar, pelo menos, uma tabela periódica que seguisse um período. Seguisse uma periodicidade, beleza? Que ela apresentasse propriedades de acordo com a continuidade dos elementos, beleza? Então ele criou uma coisa que a gente chama de tríades. Por que tríades? Porque ele teve a brilhante ideia de reunir de acordo com 3 elementos. Então, a cada 3, você tinha uma tríade, beleza? Então, tríade são 3 elementos químicos, fechado? E ele considerava que eles tinham propriedades semelhantes. Como que ele chegou a essa conclusão? Ele falou que se eu pegar a massa do primeiro elemento, certo? Primeiro elemento, e eu somar com a massa do terceiro elemento, beleza? E dividir por 2, eu tenho a massa aproximada do segundo elemento. Então, professor, como assim? Ele falou que o segundo era a média aritmética da massa do primeiro e... Calma aí que é difícil voltar os dedos. Do primeiro e do terceiro elemento. Aí a média aritmética chegava na massa do segundo. Beleza? Então, ó, se vocês olharem aí, se eu pegar a massa do K, a massa do Li, somar e dividir por 2, varia do Na. E assim nas tríades que continua. Se a gente olhar, ó, lítio, 7 mais 39 dividido por 2 dá 23, que é a massa certa, que hoje ainda é certa, do Na. Então ele viu que o Li, o Na e o K podiam estar próximos, beleza? Na tabela atual a gente vai ver que é assim, inclusive, hoje. Cloro, bromo, iodo, se eu somar e fizer as contas, dá 81,25.
Por mais que seja aproximado, é quase 80. A tabela periódica atual é desse jeito aqui, beleza? Então essas aqui são as tríades que ele tinha para explicar, além do CA, 88,5, 87 e por aí vai, beleza? Então ele criou essas tríades. 3, somar os dois e dividir por 2, tem que dar o do meio, beleza? Então tudo isso lembra, pautado aqui, ó, ordem crescente de massa atômica, beleza? Tá escrito aqui para vocês, ó. Então a ordem crescente de massa atômica. Fechou? Sim. Então ele considerava essa massa e fazia esse tipo de tríade. Beleza? Aqui tá o rostinho dele, fofinho da época. Fechado? 1829. Se for bem, não é tão antigo quanto coisas que a gente já viu. Beleza? Aí tem o segundo. O segundo é o parafuso telúrico de Champ-Courtois. Courtois. Beleza? Não é Champ-Courtois, mas pode ser também. Então, ó, Alexandre Émile de Champ-Courtois em 1862. Então, ó, era 1829 e demorou até que um pouquinho para ter uma próxima tentativa. E galera, a segunda tentativa dele, primeiro, ele não era um professor, quer dizer, pelo menos não era de ciências. Ele era um geólogo, ele era um mineralogista, beleza? Ele não era um químico, não era um físico, certo? E ele tentou fazer esse de novo, em ordem crescente de massa atômica. Só que dessa vez ele não tentou em tríades, ele tentou numa linha em espiral em 45 graus em volta de um cilindro, por isso do parafuso, beleza? Então ele falava que elementos que coincidissem na vertical apresentavam propriedades químicas semelhantes. Se a gente olhar hoje, a família que é na vertical é o que possui a propriedade química semelhante. Então tem uma ideia de periodicidade, de propriedades semelhantes na vertical, que é uma coisa interessante para a gente hoje, beleza? Então, ó, ele conseguiu fazer isso somente até o 40, que é a massa do cálcio, beleza? Ele não conseguiu mais que isso. Então, ó, aqui a gente tem o rostinho dele, esse é Champ-Courtois, beleza? E aqui a gente tem o parafuso dele, ó. Então você tinha em formato de cilindro, beleza? E as que caíam na mesma vertical, berílio, magnésio e cálcio, por exemplo, elas tinham as mesmas propriedades. Hoje, se a gente olhar a hora que chegar na tabela atual, tá lá, berílio, magnésio e cálcio. Então tem uma contribuição pra gente. Tá lá de novo, Li, Na e K, beleza? Então, ó, pega a sua tabela, abre a tabela aí, agora você pode ver ela aí, ó, tá aqui, ó, tudo bonitinho. Então tá certo, beleza? Só que ele não conseguiu continuar além disso. E você vai ver que tá eu não ia conseguir justamente por errar nos detalhes. Fechado? Então, ó, aqui uma imagem um pouquinho piorzinha, mas a ideia é, você tem o cilindro e o que pegasse na vertical era o que provavelmente tinham semelhanças. Beleza? Sim. Aí tem mais um cara. É a lei das oitavas de Newlands. Galera, John Newlands, foi em 65. Pô, presta atenção. Olha isso aqui. Dobereiner, 29. Courtois, 62. Pô, Newlands já tentou uma em 65. Então já estavam se aprimorando as técnicas de tentar ver como que esses elementos estão dispostos. Então esse é o terceira tentativa de uma tabela, beleza? Ele era um músico e um cientista, então ele era um cientista apaixonado pela música, que fazia música. Então ele pensava que esses dois podiam estar ligados. Galera, quando ele pensa que esses dois estão ligados, ele vai tentar criar a tabela dele em cima tanto da química quanto da música, certo? Das 7 notas musicais. E ele vai ser muito rechaçado por isso. Beleza? A comunidade da química vai rir da cara dele e falar assim, mano, você é um bosta, você tá maluco, beleza? E ele só vai ser reconhecido aproximadamente uns 40 anos depois pela contribuição dele, beleza? 40 anos depois que ele fez isso, que ele vai ser reconhecido. E na época ele foi zoado, rechaçado, tudo de mais escrotizado que fizeram com ele, porque falaram que ele tava louco, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra e deram risada da cara dele. Beleza? Então, primeiro, ele continua fazendo por ordem de massa atômica, pela massa dos átomos, só que ele forma linhas horizontais formadas por 7 elementos. Curiosamente, a gente também tem 7 notas musicais, beleza? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do, Ré.
Calma. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si. E dó e o ré repete de novo. Beleza? Então era essa a ideia. Que quando eu chegasse, ó, presta atenção, no oitavo elemento que iria repetir a nota, ele era semelhante ao primeiro. Então ele colocava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando ele voltasse aqui em cima no oitavo, como repetiria o dó, dó, então eles teriam propriedades químicas semelhantes. Beleza? Então, ó, olha o que ele faz. Ele tem a primeira ideia de periodicidade, porque ele fala que tem que ter 7, 7, 7, 7, certo? Por mais que os outros falavam de 3 ou parafuso, pô, ainda não tinha nada a ver, beleza? Então nasce a ideia de periodicidade, que é importante pra gente. Então, ó, ele colocava primeira oitava, tinham lá o seu 7, depois vinha o próximo. Se a gente olhar na tabela, embaixo do N tá o P, embaixo do O tá o S, embaixo do C tá o SI. Então o que acontece? Quando ele coloca esses 7, na verdade eles são assim, beleza? E daí quando eu coloco o 7 de baixo, você tem lá propriedades semelhantes e quem está embaixo. Então o Dó bateria com o Dó de baixo, então eles são semelhantes em propriedades. E se a gente olhar, Li e Na já tá um embaixo do outro. Pô, olha aqui. Desde a época das tríades, ó, Li e Na. Então continua dando certo, só que tem mais alguns que vão dando certo além desses. Beleza? Por isso que ele é respeitado. Essa é a tabela que ele propôs. Então, ó, você tem o N, o P, O e o S. O B e o AL, MG, NA. Então, assim, tem coisas que realmente estão embaixo da outra aí, beleza? Algumas coisas ele pode ter errado, mas já tem toda uma periodicidade desse negócio de chegar em uma hora e voltar a repetir, beleza? Essa... que isso? Bom, essa é a tabela de Mendeleev. Mendeleev é o grande criador da tabela periódica com o esboço que ela tem atualmente. Beleza? Então, só que qual foi o problema? Depois eu arrumo e mando os slides para você que saiu a foto na frente. E eu não percebi. Primeira coisa, ele fez errado no sentido dele continuar insistindo na massa atômica, certo? Ele cria a lei de periodicidade e ele fala que a lei de periodicidade ocorre de acordo com a massa, beleza? E a gente vai ver que é um pouquinho diferente, certo? Então é isso que fala ali. Ele fala que quem está na vertical tem a mesma ideia, tem a mesma propriedade, tem as mesmas propriedades em relação a elas serem semelhantes, beleza? Propriedades químicas semelhantes, beleza? Então, se eu pegar o Li, o Na e o K, eles têm propriedades semelhantes. Se eu pegar o berílio, magnésio, cálcio e estrôncio, deveriam ter propriedades semelhantes. O zinco, por exemplo, a gente vai ver que não entra aqui, certo? Mas tem propriedades químicas semelhantes, fechado? Só que ele não vai entrar aqui por outros motivos que a gente já vai ver. Então, ele continua nessa ideia de massa, beleza? Essa é a carinha do nosso Dmitry Mendeleev aqui, beleza? E isso é importante pra gente. Galera, volta um pouquinho, ó. Olha pra mim. Vocês que estão vendo minha cara aí não tá perdendo nada. Ó, tá vendo que tem uns espaços em branco com ponto de interrogação? Sabe por quê? Porque até esse momento não se sabiam esses elementos, beleza? E o que ele fez? Ele previa como seriam esses elementos. Não que ele previa qual seria, mas as propriedades que esse elemento teria de acordo com essa periodicidade. Então, professor, pera, o que é periodicidade? É essa disposição que, a hora que eu chego na linha vertical, eles apresentam a mesma ou muito parecida propriedade química, seja de dureza, seja de ponto de ebulição, seja desse tipo de coisa. Beleza? Embora ponto de ebulição seja físico, mas propriedades desse nível. Beleza? Então, por exemplo, se você pegar aqui, ó, o 72, tem um ponto de interrogação. Ele não sabia qual era o elemento 72. Mas ele afirmava que o elemento 72, quando descoberto, poderiam apresentar essas propriedades. Galera, esse elemento aqui, ó, que está aqui, ele é o gálio. Ele foi descoberto 6 anos depois de Mendeleev ter proposto as propriedades que provavelmente ele teria. Olha isso aqui. Prevista, 6 anos não, 5, né? Prevista, ó. Prevista é por Mendeleev, observada é por quem descobriu depois. Beleza? Então, ó. Massa atômica, ele previu que seria de 72. Na verdade, era 72,3.
Densidade, 5,5. É o que ele previu. Na real, 5,47. Cor, cinzento. Na real, cinzento claro. Calor específico, 0,073. 0,076. Pô, tá muito próximo isso aí. Olha para baixo. Forma óxido branco. Forma óxido branco. IO2. IO2. Se você aquecer ele com ar. Pô, você pegar o galho e colocar com oxigênio, com ele reagindo com o ar, ele forma um óxido branco IO2, cara. Ô, ele previu isso, galera. Presta atenção nisso. Ô, ele nem sabia. Fórmula do óxido, RO2, porque ele não sabia qual seria a forma, certo? Do elemento. Mas do óxido seria O2. Pô, olha aqui, ó. Quando descobriram o germânio, não o galho, perdão, acho que eu falei galho, o germânio, era GeO2 o óxido dele, galera. Então ele acertou, perfeito. Fórmula do cloreto, com o cloro ligado. Ele falou que ia ser o elemento que fosse descoberto Cl4. Aí a gente viu que era o germânio Cl4, GeCl4. Então exatamente do jeito que ele previu. Então a genialidade dele está onde? Ele criou uma tabela, por mais que não correta, mas teve a primeira ideia top de lei de periodicidade, uma lei que seguia essa regra, e ele ainda tentou prever elementos e conseguiu prever propriedades de elementos, por mais que ele não soubesse ainda, que ninguém tivesse descoberto ainda, certo? Então esses detalhes fazem com que ele seja muito importante pra gente, beleza? Uma curiosidade aqui, eu sei que vai ficar um pouquinho longo, mas teve um outro cara chamado Mayer, que teve as mesmas ideias dele, só que independentemente. Um não conhecia o outro, um não sabia do trabalho do outro. E os dois desenvolveram juntos essa ideia de aprimoramento da tabela. E o que aconteceu? Mayer publicou as ideias dele muito parecida com Mendeleev, só que Mendeleev publicou de uma forma mais clara e mais sofisticada, vamos dizer assim. Então todo mundo abraçou de Mendeleev e falou assim, Mayer, você acertou, mas foi um ano depois, ou coisa do tipo, não estava tão organizado, e no fim Mayer não teve o reconhecimento que deveria. Mas de fato, não tem como tirar o mérito do Mendeleev porque ele não teve culpa. Então foi um puta negócio para a época. Beleza? Então isso em 1871, 1869. Tanto que, por todo esse ensinamento de Mendeleev, ele ganhou um elemento químico em homenagem a ele alguns anos depois, beleza? Então lá em 1870 ele fez esse tipo de coisa, em 1955 aparece o elemento que eles dão o nome de Mendelévio, beleza? Que é um elemento feito no laboratório, sintético, que possui essa característica e ele acabou sendo o MD de Mendeleev em homenagem a Mendeleev, beleza? Galera, tabela periódica atual, moderna, ela foi arrumada de acordo com o de Mendeleev por Moseley, Henry Moseley. O que ele fez? Primeiro, ele era um químico e físico britânico, já é bem mais atualizado, 1914. Pô, antes era 1870, passaram-se mais de 40 anos, beleza? E ele faz isso através de emissões de raio-x de diferentes metais. Aí ele apelou, beleza? Ele apelou, mas ele arrumou, porque ele faz em relação a isso aqui, ó, número atômico. Então todo mundo que tentou alguma coisa até agora tentou através de massa atômica. E galera, a periodicidade, a lei da periodicidade que Mendeleev montou em cima da massa, na verdade, Moseley ajusta para ser em cima do número atômico, beleza? É o número atômico que manda, é o número de prótons que manda, certo? E não o número de prótons mais nêutrons, que nem a massa, beleza? Próton que mandava, então ele difere isso de Mendeleev, e é isso que faz com que a tabela dele esteja correta hoje, certo? Então não dependia mais da massa, dependia do número atômico, fechado? Então a lei de periódica muda para as propriedades químicas e físicas dos elementos variam periodicamente, de forma periódica, beleza? Só que não em relação à massa, em relação ao número atômico, beleza? Muitas das coisas que foram descobertas antes de Moseley estavam certas, só que ele ajeitou de modo que continuou certo e tornou-se o resto certo, beleza? Alguns elementos que antes estavam de um jeito e não encaixavam. Por exemplo, se a gente olhar a tabela aqui,
quando a gente olha esse zinco aqui na família 2, tá errado. Hoje não é assim, você vai ver que o zinco não tá ali. Então esses tipos de elementos que por ter propriedades parecidas em relação à massa, tava ali. Mas por número atômico, não estaria e não está. Beleza? Então, ó. Esse é Moseley, ajeitado, todo cheio do frio. Beleza? Essa é a tabela. Então, ó. Essa é a tabela de Moseley. Quando ele propôs, quando ele foi ajeitar, porque ainda tinham vários elementos que não tinham sido descobertos. Beleza? Então essa é a tabela que ele fez. Deixa eu apagar aqui para ficar bonitinho. Então essa foi a tabela dele, galera. Ai, meu Deus. Esse negócio é um terror. Que difícil. Beleza? E daí, a gente já tem mais organizadinho, ó. O zinco antes estava aqui, ó. E o SR estava para baixo. Onde foi parar o zinco, galera? Pode ter uma propriedade de alguma coisa ou outra igual ou parecido, mas em relação à massa, quando eu organizo em relação ao número atômico, não é tanto assim. E essa é a tabela atual que a gente tem hoje, atualizada, já com, ó, dá uma atenção aqui nesses 4 elementos aqui, que só foram atualizados depois de 2016, 2016. E então hoje, que aí tem vários por ali. Beleza? Sim. Então, galera, essa é a tabela atual. Aqui estão organizados em relação a, lembra, número atômico. Todo mundo que falou de massa, por mais que acertou em alguns pontos, errou de modo geral. Só acertou-se completamente quando falou de número atômico. Beleza? Então, lembra que Moseley que acertou, mas Mendeleev, mosquito chato, teve grande contribuição. Beleza? Galera, só um exercício desse da UEL, só para vocês terem uma noção de como pode aparecer isso. Então, ó, quando todos os elementos são arranjados em ordem crescente de peso atômico, elementos com propriedades semelhantes ocorrem em intervalos periódicos. Então, falou de peso atômico e intervalo periódico regular. Galera, primeira lei de periodicidade, eu falei que ela nascia com Mendeleev, beleza? Então, não sei o que ele vai falar. Essa maneira de se referir aos elementos químicos foi precursora da classificação atual e foi proposta por, galera, precursora da classificação atual. Então, pera, quando eu leio isso, eu penso que pode ser Moseley porque ele que arrumou. Então, ó, penso que pode ser Moseley porque ele arrumou. Só que tanto que ele nem tem aqui, beleza? E por quê? Para não te confundir, porque a precursora da classificação atual, a classificação se dá por número atômico, beleza. Mas se dá principalmente por eu analisar as leis periódicas. O quanto é parecido um átomo do outro para estar perto, para estar na mesma linha vertical, para estar na mesma família, beleza? E isso a gente viu com Mendeleev, certo? Mendeleev que trouxe esse intervalo periódico regular, só que em relação aos pesos. Então, por peso, a gente podia eliminar Moseley, só que ele nem tem aqui, beleza? Então, ó, Einstein e Planck, não tem nada a ver. Bohr e Rutherford, nada a ver. Dalton e Boyle, nada a ver. Lavoisier e Gay-Lussac, também não. Nem comentamos sobre eles, beleza? Então, ó, Dmitri Mendeleev e o Meyer. Lembra que o Meyer, ele é o cara que fez ao mesmo tempo e depois, quando ele publicou meio junto e o pessoal considerou o de Mendeleev melhor, beleza? Então, aí a gente vai olhar que a alternativa é a letra B, beleza? Galera, obrigado por mais uma aula. Um grande beijo no coração de vocês, um grande abraço, certo? Se cuidem, fiquem em casa, comam direitinho, bebam água, beleza? Inclusive, que em breve a gente vai estar junto, certo? Tô com saudade de vocês, espero não demorar para rever vocês e se cuidem direitinho pra gente poder voltar voando. Lembra, quarentena não é férias, então manda ver nisso aí, que se a gente voltar com isso aí, a gente tá dentro, beleza? Um grande abraço, beijo no coração e até a próxima.